aí, galera? Vamos começar a nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai ter uma introdução ao idioma japonês. Os temas que eu vou abordar nela vai ser fonemas, a gente vai ver os kanás, vai ver os ideogramas, que são os kanjis. Vamos entender a gramática japonesa que funciona através do SOV, né, ou sujeito, objeto, verbo. A gente também vai aprender sobre o uso da língua japonesa, como que a gente acaba utilizando ela, né? A gente vai aprender sobre o material didático que a gente utilizou aqui para se basear e até uma dica para quem quiser ver um pouco a mais, né? O material de língua japonesa tem aos montes, né? A gente vai estar trazendo para vocês com certeza um para vocês acompanharem a aula, mas eu sempre digo, qualquer idioma que você esteja estudando, tente procurar e ler o máximo possível. Diversidades de modos de falar, a gente vai entender isso, que o japonês tem como falar a mesma coisa de diversas formas, e principalmente uma das formas mais importantes, que é o keigo. Tem muita gente que acha que o kanji é o mais difícil do japonês. Para mim, o mais difícil é o keigo. E eu vou explicar rapidinho o que ele é, só para mostrar para vocês o que é mais difícil do japonês e que a gente quase não vai utilizar. Ou a menos que você vai trabalhar no Japão, talvez você acabe utilizando. Mas enfim, eu acho uma boa apresentação e eu quero apresentar o keigo para vocês terem uma noção. Beleza? Tem gente que fala que é muito avançado, mas eu acho bom só para vocês saberem, olha, eu existo. Um dia a gente vai ter que se encontrar. Vambora? Primeiro a gente tem os fonemas. Como assim fonemas? O japonês não tem letras. O japonês ele tem basicamente dois sistemas, que são os fonemas, e também tem os sistemas de ideogramas. Os fonemas em si são dois fonemas para o mesmo som. E o que diabos é um fonema, para quem não sabe? Fonema é uma imagem que significa um som. A gente usa letras. As vogais têm som próprio, as letras também têm som, mas a gente só vai ter som de verdade quando a gente geralmente junta uma consoante e uma vogal. Principalmente no maravilhoso português, né? O japonês não, ele usa um sistema onde cada símbolo vai ter um som e é sempre aquele som. Aquele som é praticamente imutável. Na aula de pronúncia eu vou falar um pouco mais dele, mas japonês eu diria que se você aprender os fonemas, você aprendeu a fazer 95% dos sons quase todas as horas, né? E aí eu tenho essa tabelinha aqui para explicar para vocês bem rápido. De novo, a gente vai ter uma aula melhor sobre isso, é só para vocês terem uma noção do que a gente vai estar vendo nas aulas, no curso, né? Então, basicamente, a gente tem o a gente tem a tabela, a linha do A, que é todo mundo aqui tem som de A. Então, o primeiro é A, o segundo é K, o terceiro é Sa, o quarto é Ta e assim por diante. A gente tem a linha do I, mesma coisa, a linha do U, E, O, e a linha do N, porque o N, o japonês tem o som próprio, ele seria o som do mas não anasalado. E se vocês repararem, cada linha, cada coluna é uma consoante. Então a primeira coluna não tem consoante nenhum, é as vogais sozinhas. A segunda coluna é a coluna do K. Aí, como eu falei, K mais A, K. K mais I, Ki. K mais O, Ko, por exemplo. E assim por diante. E aí, a última coisa que eu tenho que falar é o seguinte: nós temos dois símbolos para cada som. Então, por exemplo, no A, a gente tem dois As diferentes. Um mais arredondado e um mais reto, vou assim dizer. O mais arredondado, a gente vai chamar ele de hiragana. Ele é utilizado para escrever as palavras de origem japonesa. E o outro é o katakana, para escrever palavras de origem estrangeiras. Por exemplo, a gente vai falar A de ai, que é amor em japonês. E a gente vai usar o A de, sei lá agora, uma palavra com A. Ice cream, que vem do inglês ice cream. Entendeu? Beleza? Eu vou explicar também melhor como a gente vai utilizar elas, como a gente vai ler, mas é sempre o som de A, o som do A. Não importa se ele está na primeira forma ou na segunda forma, é o mesmo som. A diferença vai ser o uso gramática, vocabulário, ok? Depois a gente tem os ideogramas. Os ideogramas eles vieram da China e por isso o nome kanji. O kan significa uma dinastia chinesa, que é a dinastia de quando o Japão começou a se comunicar com a China, e o ji de letras. Então seriam letras chinesas na tradução direta de kanji. E como tem esse desenho que eu achei muito legal, peguei isso para explicar de vocês, eles são literalmente desenhos. Então, os primeiros se desenhava uma árvore, tipo, quase como aqueles hieroglíficos egípcios, né? Só que esse desenho da árvore ficou enchendo o saco, ficava desenhando a árvore toda hora. E daí foi simplificado. E eles, hoje, na modernização, já tiveram duas modernizações, né? Eles acabaram ficando mais retos. Então, a árvore, que era o desenho da árvorezinha, virou esse pau com duas meia volta, acabou virando
quase tudo reto. A gente tem duas curvinhas ali. O Sol, então, eu acho um dos mais interessantes, né? Ele era um redondo, pintado no meio, depois ele redondo com um traço no meio, para indicar que tem algo no meio, não é simplesmente um redondo. E hoje em dia ele virou um retângulo, né? Ele mudou bastante. E outro jeito dos kanjis existirem também é quando os kanjis a gente junta um kanji, dois kanjis que são ideogramas pterográficos, são ideogramas que representam algo físico, para juntar e ter uma ideia. Então, por exemplo, o kanji de To, de Tóquio, o Higashi, ele é o kanji que vai juntar a árvore com o sol, porque o sol nasce do leste, então imagina que o sol está subindo no meio da árvore, você vai vendo ele. Essa era a ideia dele. Alguns kanjis eu vou acabar contando as ideias deles, alguns kanjis a gente vai meio que criar uma historinha, eu não tenho certeza se era essa. Mas sempre que eu vou falar, em ambos os casos, é para ajudar vocês a lembrarem, entendeu? Então, se você já sabe o kanji de árvore, já sabe o kanji de sol, lembra que quando o sol está no meio da árvore, está subindo no meio da árvore, lá no horizonte, é porque a gente está olhando para o oeste, né? Já que quer dizer, está olhando para o leste, né? Já que o sol nasce no leste. Beleza? Às vezes os kanjis também, eles têm coisas interessantes. Isso daqui eu peguei do jogo Persona 5. Pra quem gosta, fica a recomendação também. É um jogo que tem bastante coisa da língua japonesa, cultura japonesa em geral. E uma hora do jogo lá eles perguntam pra você diferenciar esses dois kanjis. E aí a gente pega aqui. São dois passarinhos que a gente tem aqui. Um passarinho comum, pardalzinho, e embaixo um corvo. Repara que a versão kanji original deles é bem parecida, exceto que o passarinho tem um traço a mais, que é esse traço vermelho, que ele representaria o olho do passarinho. O corvo não tem, porque como o corvo é todo preto e o olho dele é preto, não dá para se perceber. Então a diferença do kanji de passarinho e o kanji de corvo é um traço a mais. E aí, vamos para o próximo slide, aonde você percebe essa diferença no kanji atual. O kanji atual ele tem um traço a menos. Beleza? Talvez vocês estejam tão acostumados, seja até difícil de ver essa diferença de traços, mas é só para mostrar para vocês de onde vem essa diferença. E que kanji eu acho até que bastante interessante. Uma vez alguém falou para mim que toda vez que você vai decifrar um kanji é como decifrar um mistério. É legal, é interessante. É difícil? Nem tanto. O método que eu tento ensinar para vocês, eu vou tentar fazer eles ficarem tanto divertidos como de entender, como eu conseguir trazer alguma lógica. E uma lógica não a japonesa, esse é o grande diferencial nosso aqui. Uma lógica para estrangeiros. É completamente, a cabeça do japonês funciona muito diferente da nossa. Porque os kanjis são o que dão ideias para eles. E a gente já tem essas ideias na cabeça. Vocês já sabem que é um passarinho, vocês já sabem que é um corvo. E você já tem, quando você pensa na palavra passarinho, deve vir na sua cabeça passarinho, escrito na sua cabeça quase. Corvo, corvo. Entendeu? O japonês não, vem na cabeça deles com os kanjis. Então a gente vai trabalhar isso e esse é um dos métodos que eu utilizo para isso. Outra coisa também, como eu falei, tem os kanjis que juntam já coisas que já existem. Por exemplo, o kanji de gostar. Do lado esquerdo é o kanji de mulher, do lado direito é o kanji de criança, só que eles estão apertados num espaço que seria de um kanji só, para indicar que é a fusão dessas duas ideias. Então quando a gente tem dois kanji de mulher e criança, a gente tem um kanji de. Se a gente colocasse um no ali no meio em japonês, daria onna no ko, que seria menina. Então, a ideia é o seguinte, meu professor sempre falava isso, eu não sei se isso realmente veio dessa ideia, mas ele falava isso para me lembrar que o homem gosta de onna no ko. Isso é, o homem gosta de uma mulher nova, entendeu? De uma mulher nova. Então, esse é o kanji de gostar. Outra representação dele aqui que a gente colocou é que a mulher mais a criança representa o amor da mãe pelo filho. É que esse kanji também, amor também é uma tradução mais aberta dele, mas ele tá mais para gostar do que amar. Mas também tá valendo. Em outras palavras, existem várias historinhas que a gente pode criar para vocês lembrarem os kanjis. E já utilizando kanjis que são básicos. O kanji de criança, o kanji de mulher, não é difícil de você aprender. Eles são kanji básicos que você aprende rápido até. Agora, quando a gente começar a juntar as coisas, vai ser um pouco mais complicado. Então, você pode começar a juntar frases. Entendeu? E esse é um dos exemplos. Esse é um dos cartões que a gente trabalha no Sukides. Se vocês forem na nossa mídia social, a gente sempre está divulgando eles. E a gente vai fazer vários desses aqui. Próximo assunto. Agora eu vou falar sobre o sistema de gramática japonês. O japonês usa o sistema de sujeito, objeto, verbo. Para quem já estudou latim clássico, é muito parecido também. Ou para quem já viu Star Wars, é como o Yoda fala. É até por isso dizem que o Yoda fala daquele jeito, para lembrar o jeito que os japoneses falam. Então, como que é? Ele vai falar primeiro o sujeito, depois ele vai falar o objeto, depois ele vai falar o verbo. Como aqui no exemplo, Watashi wa Marcos des. Watashi é eu, Marcos
é o nome e des é o verbo ser. Então, eu, Marcos, sou. É assim que o japonês pensa as coisas. Então isso vai quebrar vocês no começo um pouco, porque não é que nem em inglês, que é só a gente trocar as palavrinhas, às vezes inverte, por exemplo, que o adjetivo em inglês ele vem primeiro, depois o substantivo. Aqui o japonês quase tudo é invertido e principalmente lembre, o verbo vem no fim. Então isso no começo dá uma dorzinha de cabeça, mas vocês pegam rápido geralmente. Eu acho mais rápido pegar isso daqui do que até decorar os kanais, aquelas letras lá no começo que eu falei. Mas você geralmente não. Quando você está aprendendo um, você está aprendendo o outro. Beleza? É uma coisa fácil, só uma coisa diferente da língua japonesa. Ok? Depois a gente vai ter, como eu falei, materiais didáticos. A gente tem muito material didático próprio. A gente cria conteúdo aqui. Só que, se alguém ficar interessado, da onde a gente está tirando isso daqui? Vocês são malucos? Porque ninguém aqui é japonês. E eu acho que na equipe também não tem ninguém que é nem descendente de japonês. A gente aprendeu japonês na porrada, etc. E os livros que a gente utilizou muito para isso, principalmente eu, que sou o professor responsável pela criação do material, foram esses. E eu vou citá-los às vezes. Então, se você estiver interessado e quiser pegar neles, eles vão ter uma outra visão de como eu estou explicando. Eu já estou digerindo e misturando, principalmente kanji. Eu vou misturar o que o Kanji Look and Learn ensina para você com o que o Remember the Kanji ensina para você, que são dois métodos diferentes, e eu criei um método intermediário no meio. E o outro livro, Somatome, é um livro de gramática de revisão. Aconselho muito, ainda mais para quem quer fazer o exame da língua japonesa, porque ele vai te deixar treinado para você chegar e fazer a prova. E ele é uma revisão. Então não adianta você comprar ele agora e sair estudando. Se você não aprendeu nenhuma vez, não vai ser com ele que você aprendeu. Ele é tipo um livro de vestibulinho, entendeu? Para quem já fez vestibular, sabe que no vestibular, você não, curso de vestibular, você não aprende nada, você só relembra. Ele é basicamente isso. Ele é simples, vai direto ao ponto. Mas são livros que eu utilizo muito aqui na hora que eu estou criando exercício, na hora que eu estou vendo metodologia. Além da metodologia que eu tive com meus professores, tanto aqui no Brasil como no Japão. Beleza? Diversidade de modo de falar. O japonês pode falar a mesma coisa de vários jeitos. Vamos aqui? Na primeira frase ali, a gente vai ter ore wa Marcos desu. A gente já viu agora há pouco o watashi wa Marcos desu. É a mesma coisa. A diferença é que eu troquei o watashi por ore, eu troquei o eu da frase. Porque o japonês tem mais de um eu. Tem mais. Dizem 100 eus. Dizem que tem 100 palavras que representam o eu, cada uma de um jeito. O watashi seria o mais neutro possível, tanto para homem como para mulher. O ore seria um pouco presunçoso e é só para homem. Como eu também posso chegar e falar Marcos des. Marcos sou. Sem falar o eu, porque o japonês várias vezes vai comer o eu, porque se eu tô falando é óbvio que é eu. Entendeu? Vocês vão também pegar esse esquema. O japonês é uma língua muito de contexto. E por que muito de contexto? Porque ele corta muitas coisas, ele não informa tudo. Ele presume que você, se você tá ligado no que eu tô falando, não precisa ficar me repetindo. Depois a gente tem o Bokuwa Marcos desse, que é um outro eu. Esse é um eu também só para homem e não é tão presunçoso, até que é de boa, eu diria. Depois a gente tem o Watashi wa Maria des. Aqui é a versão feminina do Boku, por isso que eu troquei, não coloquei Marcos, coloquei Maria. Maria, que é o nome japonês até. E por último, o Watashi wa Marcos toyu. Aqui a gente também faz isso em português, aqui eu troquei o verbo. Aqui seria literalmente eu me chamo Marcos e não eu sou o Marcos. Ok? Que é aquela velha história. Em português a gente pode fazer isso. Tem vários jeitos de você falar a mesma coisa. Você troca um pouco o verbo, muda um pouco a frase, mas no final é a mesma coisa. E a gente vai ver muito isso em japonês. E eu já vou avisando. Tradução em japonês, que é uma coisa que eu também já trabalhei com, ela varia muito. Se você perguntar pra mim é uma coisa, se você perguntar pra outra pessoa aqui dentro do curso vai te falar outra coisa, se você perguntar pra um japonês que sabe português vai te falar outra coisa, se você for ver num dicionário eletrônico, perguntar pra um americano que ele vem de outra língua, de outra cultura, vai trazer com outra coisa, mas todas elas vão ser quase a mesma coisa. Por quê? Porque o japonês não é como o inglês, o espanhol, principalmente o espanhol, que tem uma coisa direta para o português, ou direta para a língua que a pessoa está traduzindo. Então tem várias formas de falar a mesma coisa e de chegar quase no mesmo assunto. Ok? Então já vou avisando isso para vocês não ficarem achando estranho quando virem eu falando algo, ou eu corrigindo algo de alguém que vocês devem estar acostumados a ouvir daquele jeito, mas não era tanto assim. Até porque eu sou meio chato, eu gosto de traduzir bem ao pé da letra. Vamos pro próximo? E o último assunto nosso é o Keigo. O último e bem complexo, eu gosto de ensinar e explicar para vocês na primeira aula isso, porque alguma hora vocês vão encontrar isso. Principalmente quem vê anime, principalmente quem trabalha ou quer trabalhar no Japão, uma hora você vai encontrar o Keigo.
E o que é o Keigo? Como diz os kanjis ali, o Ke é respeito e o Go é língua. Então é língua de respeito. O japonês não tem só que nem a gente, a língua coloquial, a língua culta. Ele tem uma língua respeitosa, onde entra um conceito que eu saiba só tem no Japão e na Coreia, que é o de hierarquia. Então, se eu sou mais velho que você, se eu sou seu superior no serviço, se você tem que me demonstrar mais respeito por N motivos, por exemplo, eu sou seu pai e exijo esse mais respeito, hoje no Japão não é tão forte isso, mas antigamente era absurdo. Você tem que falar Keiko comigo. Você tem que usar essa língua de respeito para quê? Para você se diminuir e para você aumentar eu, tá bom? E aí eu dou um exemplo aqui bem rápido de como falar eu sou o Marcos em japonês. Então, no informal, no coloquial, no normal, a gente falaria Watashi wa Marcos Toyu. Eu me chamo Marcos, ok? Na língua culta, no educado, eu falaria Watashi wa Marcos toimasu. Aqui eu só troquei o verbo no fim. A língua culta você vai trocar. A gente fala que é a forma mas. Só troquei a finalização do verbo. Só que no Keigo, eu não só vou trocar o eu, por acaso continua o mesmo kanji, mas ele vai ler diferente, como eu vou ter que trocar o verbo por completo. Eu não posso mais falar you, eu tenho que usar o verbo moço. Porque é uma regra do Keigo, porque o verbo aqui indica a minha hierarquia. O verbo moço eu estou me reduzindo. E que vocês vão ver em filme antigo japonês, às vezes em tradução, aqueles filmes que passam aqui no Brasil e nos Estados Unidos, filme de samurai, onde a pessoa traduz como eu humildemente me chamo Marcos, que seria o Atakushi wa Marcos to moshimasu. Eu estou me diminuindo quando eu estou falando com você, para mostrar que eu tenho respeito por você. Ok? De novo, aprender uma língua é aprender cultura. O Keigo é pura cultura japonesa, é um bagulho completamente diferente. E às vezes as frases mudam tanto que eu costumo dizer que é mais fácil você saber português e ir para o espanhol do que saber o japonês convencional, sabe, o informal, o coloquial, o cultural, o culto, do que você ir para o Keigo. O Keigo é outra língua quase, porque os verbos mudam. A gramática continua muito parecida, assim como o português e espanhol, a gramática é muito parecida, tem alguns toquezinhos, mas os vocabulários mudam. Como eu falei, a palavra eu vai mudar, os verbos mudam. É um pouco mais complicado. E isso daqui é algo, eu diria, intermediário para o avançado. Depende de qual vai ser seu uso do japonês. Se você quer trabalhar, você vai precisar de Keigo. Se você gosta de ver filme antigo japonês, com samurai, coisa de época antiga, você vai precisar pelo menos entender o Keigo, não vai precisar falar, né? E assim vai. Então pode ser que muitos de vocês talvez quase não encontrem isso. E até mesmo os japoneses não sabem falar Keigo muito bem, eles também erram, patinam muito no Keigo, que quase ninguém mais usa. Mas mesmo assim é muito importante. E como, só para terminar essa história aqui, sempre é dito lá, e eu já vi isso quando eu procurava emprego no Japão, é melhor você saber Keigo, um bom Keigo, do que você saber até inglês no Japão. Porque demonstra. Mano, é bonito de ouvir Keigo. Um dia, quando vocês começarem a entender melhor o japonês, vocês vão entender. É bonito, realmente. E por hoje é só. Espero que foi uma boa introdução. Acho que eu pude explicar um pouquinho de cada coisa da língua japonesa, para vocês já diferenciarem até o japonês do chinês, até, porque o chinês só tem kanji, o japonês tem os kanás. E para vocês entenderem o que a gente vai encontrar nesse curso aqui, que é um curso do zero até o intermediário. Por isso a gente vai ter que ver um pouco de Keigo no final do curso. E é um curso dedicado para quem quer tanto aprender japonês para ver anime, mangá, jogar, como quem quer aprender japonês para conversar com um colega, para criar amizade, para ir para o Japão visitar, como ir para o Japão trabalhar, entendeu? Também é um curso que vai te dar um nível de japonês de dia a dia. Então, por isso, a gente vai acabar vendo tudo isso daqui. Espero que no final do curso vocês consigam voltar nessa aula, entender tudo que eu estou falando e, é verdade, olha, coisa fácil. Beleza? Tchau, tchau.